Tem um capítulo da Bíblia que encheu o meu coração esses dias e tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo. Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. Jesus era um mestre por excelência e uma das formas que ele usava para ensinar suas lições era por meio de parábolas. E a maioria das parábolas de Jesus tinha a ver com o dia a dia dentro da sua realidade. E aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus usa a agricultura para ensinar lições aos seus discípulos e a nós. E ele começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Ele poderia dizer, eu sou a videira, mas ele diz, eu sou a videira verdadeira, porque tinha outras videiras naquela época que não eram verdadeiras. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. É interessante que algumas pessoas dizem assim, todo caminho leva a Deus. Já ouviu isso no trabalho de evangelização? Todo caminho leva a Deus. Jesus fez questão de dizer, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Só tem um caminho. E aqui Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz, e meu pai é o agricultor. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Isso aqui tem a ver com santidade, tem a ver com santificação, tem a ver com purificação, tem a ver com limpeza. Ou seja, para que dê mais fruto ainda. Amados, santificação aumenta a frutificação. Isso está claro nas palavras de Jesus. Santificação aumenta a frutificação. Não adianta a gente querer produzir mais santificando menos. Não adianta a gente querer produzir mais se preocupando com a purificação menos. Jesus deixou muito claro, olha, meu pai limpa as varas que já produzem para que elas produzam mais ainda. O encontro com Deus que a igreja está promovendo pode validar o que eu estou dizendo com base na palavra. As pessoas vão para o encontro com Deus, elas são impactadas, elas realmente se aproximam de Deus, consequentemente passam por um processo de limpeza e quando voltam, a tendência é voltar produzindo mais, porque santificação sempre aumenta a nossa frutificação. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Preste atenção que não existe uma outra forma, um outro caminho, não existe um outro meio excluindo a palavra. Até para eu orar, a minha oração funciona quando eu oro a palavra. Então a palavra tem que estar presente sempre em tudo que nós fazemos, porque é ela que processa a limpeza. Vocês já estão limpos
pela palavra que lhes tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Agora preste atenção. O Douglas tem esse movimento aí, Jesus Cop, seja uma cópia de Jesus. Se Jesus é a videira, eu tenho que ser uma videirinha. Sim ou não? Se Jesus é a videira, eu tenho que ser uma videirinha. Ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. E aí ele continua dizendo assim: olha, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Qual é a busca da maioria, ou pelo menos de quase todos? Eu quero orar um tipo de oração que faça com que Deus me responda em tudo. Eu quero aprender a orar de forma vitoriosa. Eu quero aprender a fazer uma oração que torça o braço de Deus em meu favor. Eu quero aprender a orar de forma que nenhuma das minhas orações fique sem resposta. Então está aqui a resposta para você. Olha o que Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Gente, isso é muito sério. Vocês podem pedir qualquer coisa e lhes será concedido. Aí vocês dizem assim: pastor, loucura? Pode pedir qualquer coisa? Pode. Mas antes, primeiro, é preciso estar em Cristo. Segundo, Cristo precisa estar em nós. E se Cristo está em mim, logo a minha mente é a mente de Cristo. Então, quando eu falo, é Cristo falando através de mim. Então, as minhas orações jamais serão orações de um tolo. Jamais serão orações de um estúpido. Jamais serão orações desalinhadas quanto à vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, por isso a minha mente é a mente de Cristo. E ele continua: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Agora, preste atenção que Jesus está dizendo que eu seria conhecido como discípulo de Jesus, não pela placa da minha igreja, não pelo tamanho da minha Bíblia, não pelos costumes da minha igreja. Jesus está dizendo: olha,
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, ou seja, quanto mais eu frutifico, mais Deus é glorificado em mim. E, consequentemente, eu serei conhecido como discípulo de Jesus. Aí no verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Qual era o grande sonho de Deus antes que tudo fosse criado? Qual era o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Dá para repetir comigo? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Agora olha só. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que significa parecer-se com Jesus? É andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, amar como Jesus amou. E aí, amar como Jesus amou, Paulo falou muito bem sobre isso, ou seja, é se parecer com Jesus, é ser uma videirinha. Se eu sou espiritualmente, se eu me originei da videira, porque ele é a videira e eu sou um ramo, então eu tenho que ser uma videirinha. Então, os traços da videira têm que se evidenciar em mim. Eu até digo que Jesus nunca foi fotografado. Ninguém tirou uma fotografia de Jesus. Vocês já viram alguma fotografia de Jesus por aí revelada? Tentam desenhar e tal, mas ninguém fotografou Jesus. Por quê? Eu tenho que ser um retrato dele. Você tem que ser um retrato dele. O mundo tem que olhar em mim e conseguir ver uma videirinha. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, veja o que Paulo diz, e vamos parafrasear aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Que para Deus só vale se eu me parecer com Jesus. Para Deus só vale se eu me parecer com Jesus. Porque este foi o seu sonho desde antes da criação de tudo. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Paulo, vou parafrasear, ele diz assim, olha: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não me parecer com Jesus, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não me parecer com Jesus, nada serei. Verso 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não me parecer com Jesus, nada disso me valerá.
Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Jesus não inveja. Jesus não se vangloria. Jesus não se orgulha. Jesus não maltrata. Jesus não procura seus interesses. Jesus não se ira facilmente. Jesus não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre. Jesus tudo crê. Jesus tudo espera. Jesus tudo suporta. Ser ramo ligado à videira é ser parecido com Jesus. É o que é o espírito da mensagem do Evangelho segundo João, capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Em outras palavras, se eu sou a videira e vocês estão conectados, ligados a mim, vocês têm que se parecer comigo. E aí Jesus diz: se vocês estiverem em mim e a minha palavra, estiver em vocês, a oração de vocês será simplesmente revolucionária. Porque o que vocês orarem, na verdade, é o desejo do meu coração. O que vocês orarem, vocês vão orar em busca da minha glória e do estabelecimento do meu reino. E agora quando eu parafraseio aqui, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não for como Jesus, nada disso me valerá. Jesus é paciente. Preste atenção que estas virtudes do amor, paciente, bondoso, não se orgulha, tem a ver com o outro. Tem a ver com o outro. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com o outro. Ser paciente com quem? Com o outro. Ser bondoso com quem? Com o outro. Não ter inveja de quem? Do outro. Não maltratar quem? Ao outro. Não procurar os seus interesses em relação a quem? Ao outro. Não se irar com o outro. O amor não se alegra com a injustiça, mas a injustiça em relação a quem? Ao outro. Mas se alegra com a verdade em relação a quem? Ao outro. Ou seja, em resumo, as virtudes de Jesus têm que se manifestar na minha vida quando eu me relaciono com o outro. As virtudes de Jesus têm que se manifestar na minha vida quando eu me relaciono com o outro. E preste atenção, gente, que a Bíblia, ela trata com muita seriedade quanto à questão dos frutos. E eu preciso sempre fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Porque quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, nós estamos falando de um Deus que é amor, mas Ele é justo, Ele é justiça. Nós estamos falando de um Deus que é misericordioso, mas é um Deus santo. Nós estamos falando de um agricultor cujos olhos são como chamas de fogo que penetram em impenetrável. E aí diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu penso que o evangelista, quando registrou esse texto,
Eu vou até verificar se no original está assim mesmo, se não foi uma tradução equivocada, porque eu acho que é impossível estar em Jesus e não produzir fruto. E concorda, Salomão? É impossível. Se eu estiver em Jesus e Jesus estiver em mim, a consequência natural é eu produzir muito fruto. Mas o texto está dito que se houver algum ramo na videira que não produz, segundo o texto aqui, o agricultor corta. E todo o que dá fruto ele poda. E olha, gente, aqui entre nós, ser podado dói. Ser podado machuca. Ser limpo fere. Já viu quando o agricultor limpa? Eu fico vendo lá em casa, quando o Robertinho, que trabalha conosco lá, está limpando as árvores, corta, isso machuca. É um processo doloroso, mas necessário para que dê mais fruto ainda. E aí, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Amados, eu disse aqui, eu vou repetir. Meu Deus, a gente precisa orar para Deus dar um forro para a igreja mesmo, não é verdade? Muito bem. Eu disse aqui, eu vou repetir. Não existe uma outra base sólida sobre a qual a gente deve estar construindo nosso projeto de vida fora da palavra. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, dá-me um coração apaixonado, sedento, faminto pela Tua palavra, pela Tua palavra, pela Tua palavra. Eu me lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes disse que o avivamento que aconteceu lá entre os Zulus aconteceu a partir de uma necessidade que eles sentiram dessa busca, e eles liam a palavra, principalmente o livro de Atos. Eles liam o livro de Atos e oravam: faz de novo, Senhor. Lia o livro de Atos e oravam: faz de novo, Senhor. Lia o livro de Atos e oravam: faz de novo, Senhor. Quando as pessoas me dizem: pastor, a igreja está longe de ser uma igreja santa. Os que estão longe de ser uma igreja santa é porque primeiro estão longe da palavra. Porque é impossível eu estar me alimentando da palavra e por ela não ser purificado. Porque a palavra é como espada afiada de dois gumes. A palavra é a água, a palavra é a bússola, a palavra é o martelo que esmiuça a penha. A palavra purifica, santifica, limpa, lava. Amém, amados? Então nós precisamos, sobretudo, ter fome pela palavra, ter sede pela palavra, amar a palavra, ler a palavra todos os dias. Está escrito em Josué capítulo 1, que se nós meditarmos no livro desta lei, de dia e de noite, faremos prosperar o nosso caminho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E Paulo diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Vós já estáis limpo pela palavra que lhes tenho falado. Se vocês me entendem, digam amém. Diga: se eu sou um ramo ligado na videira, eu tenho que me parecer com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.
Senhor, nos ajuda a entender a importância de estar ligado na videira e que a Tua palavra esteja habitando em nós abundantemente e que, como consequência natural, a gente possa produzir muitos frutos e que as virtudes do Teu caráter sejam percebidas em nós, porque se nós somos ramos ligados em Ti, logo precisamos se parecer contigo, Senhor. Dá que isto aconteça no nosso andar, no nosso viver, na Tua presença e na presença dos homens. Porque Paulo, quando fala sobre as virtudes do amor, fala dessas virtudes que se manifestam no nosso relacionar com o próximo. No nome de Jesus, eu peço que seja assim, agradecido por esse tempo na sua casa. Amém e amém.